No vídeo de hoje falamos um pouquinho sobre os balanços de primeiro trimestre reportados nessa quinta-feira, que foram um dos pilares principais aí para esse rally de alta que vimos na SP500 no dia de hoje, que acabou também trazendo o Bitcoin consigo. O Bitcoin agora, nesse momento da gravação desse vídeo, quase no patamar de 30 mil dólares. Vimos divulgações positivas de Amazon, de Meta, controladora do Facebook, e falaremos um pouquinho também de algumas falas importantes do JP Morgan, grande banco americano, e entraremos também em modo de contagem regressiva para amanhã, sexta-feira, pela divulgação do PCE, o principal índice de inflação nos Estados Unidos, na visão do Fed. Fica comigo que tudo isso vem logo após a vinheta. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Antes de mergulharmos no nosso conteúdo que eu separei para comentar com vocês nessa quinta-feira, já peço a você para que deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for um inscrito, é de graça, só apertar aqui embaixo, temos conteúdos gratuitos todos os dias para você ficar informado sobre o mercado. E claro, se você gostar das informações, das novidades trazidas nesse meu vídeo, deixa um comentário aqui embaixo que ajuda demais na propagação desse conteúdo. Seu engajamento é sempre muito bem-vindo, seja ele uma crítica, uma sugestão, um elogio. Mas enfim, iniciando o nosso conteúdo de hoje, eu separei para comentar com vocês, tivemos um mercado bem equilibrado, mas que no final das contas foi até bem positivo. O SP500 entrou num rally de alta, impulsionado por balanços de primeiro trimestre de empresas gigantescas norte-americanas que apresentaram seus balanços bem acima das expectativas. As duas principais foram Amazon e Meta. A Meta, que para quem não sabe é a controladora do Facebook. Essas duas empresas impulsionaram aí os mercados. Só no dia de hoje, se eu não me engano, a Meta subiu cerca de 15%, o que obviamente trouxe o restante da bolsa consigo. Por outro lado, tivemos dados econômicos não tão favoráveis assim divulgados nessa quinta-feira. Os três principais foram o PIB referente ao primeiro trimestre de 2023, que, como eu falava com vocês no início da semana, era um dado bem importante e bem aguardado pelo mercado, que inclusive é um dado preliminar, mas que poderia deixar um certo sinal de alerta ou um sinal positivo relacionado à situação da economia norte-americana. E como a gente pode ver, a projeção que tínhamos para o PIB era de 2%, e esse dado divulgado ficou quase ali na metade, 1,1 apenas, o que sim acaba acendendo um alerta ao mercado de um possível enfraquecimento econômico da principal potência econômica mundial. Além disso, tivemos pedidos iniciais por seguro-desemprego, um dado que é divulgado todas as quintas-feiras. Na semana passada veio acima das expectativas, ficou em 246 mil novos pedidos, e para essa semana, que vale reportar aqui com vocês, esse dado sempre é divulgado referente à semana anterior, ou seja, referente ao que foi apurado na última semana, divulgado agora nessa quinta-feira, ficou abaixo da projeção e também abaixo do que foi divulgado na semana anterior. A projeção era de 248, o último dado divulgado em 246 e o dado dessa semana ficou em 230, o que é um dado de certa forma positivo em questões econômicas, que mostra que o enfraquecimento do mercado de trabalho não está tão forte assim, ainda existe esperança por lá. Outro dado também divulgado que acendeu o alerta foi vendas pendentes de moradias. E como a gente sabe, durante o ano de 2023 e principalmente durante o ano de 2022, vimos fortes apertos monetários por parte do Banco Central norte-americano, aumentando os seus juros, e isso trouxe muitas consequências, principalmente para o setor da economia de mercado imobiliário nos Estados Unidos. Esse setor sofreu muito em 2022, no começo de 2023 também, e parecia que recentemente a gente já havia chegado no pior momento para esse mercado e parecia que agora as coisas começariam a melhorar. Portanto, os principais investidores do mercado estavam considerando que o pior já passou e agora as coisas tendem a melhorar. No entanto, esse dado provou o contrário. Se na terça-feira vimos vendas de casas novas acima das projeções, agora nessa quinta vimos vendas pendentes de moradia bem abaixo das projeções, deixando também o sinal de alerta. Será mesmo que o pior já passou? Bom, não sabemos, mas continuaremos a acompanhar. Outra coisa que é bem bacana a gente comentar também, essa matéria que saiu hoje
hoje, no dia 27, gastos fortes do consumidor nos Estados Unidos devem ter impulsionado a economia no primeiro trimestre. Então, como a gente viu a Amazon, e grandes empresas de tecnologia reportando balanços positivos, isso de fato pode ter acontecido, os consumidores podem ter impulsionado a economia. No entanto, um alerta que a gente pode sim ligar, como eu conversei com vocês no meu último vídeo, um dado que foi divulgado nessa última terça-feira, que é a confiança do consumidor, mostra a confiança do consumidor para a economia norte-americana, foi divulgado bem abaixo das projeções, e inclusive foi um dos principais motivos pelo qual vimos uma grande queda na S&P 500 no início dessa semana. Então, por um lado, vimos a confiança do consumidor impulsionar a economia no primeiro trimestre, mas parece que nesse momento, para um futuro próximo, a confiança do consumidor já não está tão alta assim. Será que teremos perspectivas positivas para o segundo trimestre? É essa a dúvida que fica no mercado. Chegando a um dos últimos temas do nosso vídeo de hoje, separei uma notícia que me chamou bastante atenção para comentar com vocês e, claro, pedir a sua opinião nos comentários se você está de acordo com a visão de um dos grandes bancos norte-americanos. O JP Morgan disse hoje aos seus clientes que a S&P 500 pode chegar ao patamar de 3.500 pontos já no início do verão. Para quem não sabe, o início do verão norte-americano vem mais ou menos ali no final de maio, início de junho, Geralmente quem já foi para Disney aí, ou então outro estado norte-americano, sabe que nesse período começa a ficar mais quente por lá mesmo, porque é o início do verão. Mas isso de certa forma está bem próximo de acontecer, até porque falta um mês e meio, 2 ali no máximo, se você quiser forçar ali que o início do verão pode já ser durante o verão. Então, basicamente, eles estão precedendo que o mês de maio possa ser um mês muito ruim para a economia norte-americana, que a gente possa ver grandes quedas no seu principal índice, a S&P 500, que nesse momento apresenta algo bem diferente disso. Recentemente tentou ultrapassar a resistência de 4.200, foi prontamente rejeitada. No dia de hoje sofreu um rally de alta, como vimos, impulsionada por balanços de primeiro trimestre, como já comentamos, divulgações positivas de Meta e Amazon, e de fato não sabemos se essa forte alta que vimos hoje continuará durante a sexta-feira, ou seja, amanhã, com a divulgação do PCE logo pela manhã nos Estados Unidos. Já falaremos um pouquinho sobre isso, mas o que eles estão dizendo aqui, basicamente os principais analistas do JP Morgan estão reiterando a sua visão que a S&P 500 está supervalorizada e que uma grande retirada está a caminho. Outro ponto que é bem legal a gente também lembrar é que a próxima semana é uma das principais semanas do ano. Afinal, teremos a divulgação de políticas monetárias nos Estados Unidos, a reunião do FOMC, que deve trazer para a gente um aumento de juros em 25 pontos. O mesmo acontecerá também na Europa, a zona do euro deve divulgar a sua taxa de juros, seja ela de 25 pontos ou até mesmo, como cogitado ultimamente, de meio ponto percentual. É também esperado dados de payroll, ou seja, dados de mercado de trabalho na sexta-feira, até porque é início de mês. Outros dados como PMIs também são esperados e eu vou comentar e lembrar vocês tudo isso no meu vídeo de domingo para que a gente não seja pego de surpresa para a próxima semana, que promete ser uma grande semana e uma semana super decisiva. Mas nesse atual momento ainda estamos muito longe desse patamar de 3.500. Eu até concordo que a gente possa vir ter uma queda caso um aumento seja confirmado na semana que vem e o Fed deixe suas pistas de que possivelmente não chegará ao seu fim do ciclo de alta de juros e que poderá trazer novos aumentos no decorrer de 2023. Caso isso seja feito, caso novos aumentos sejam especulados, aí sim S&P 500, principal índice da Bolsa Americana, possa vir a sofrer um pouquinho. O Bitcoin, que geralmente acompanha as tendências de mercado, pode também acompanhar esse movimento de queda, caso isso seja concretizado na próxima semana. Falando um pouquinho sobre o dia de amanhã, o principal dado econômico que é aguardado nessa sexta é o índice de preços, o PCE, o principal dado de inflação acompanhado pelo Fed no momento de implementações de novas políticas monetárias, ou seja, esse deve ser o último dado que eles vão levar em consideração antes da sua reunião de políticas monetárias na semana que vem. Nesse momento, as chances estão muito baixas para que a gente venha a ver, ou seja, uma taxa de juros estabilizada, ou seja, não venha a haver nenhum tipo de aumento. Eu, particularmente, já começo a interpretar, e o mercado também, em um aumento de 25 pontos. Acho, inclusive, que isso já foi precificado, mas resta para a gente acompanhar o que será divulgado na semana que vem. É também válido lembrar que teremos inflação preliminar na Alemanha e o PIB referente ao primeiro trimestre, também divulgado nessa sexta-feira na principal potência econômica da Europa, o motorzinho, como a gente gosta de falar.
Como eu lembrei a vocês recentemente, a segunda-feira é feriado tanto na Europa, quanto na China, quanto no Brasil, ou seja, a única bolsa que estará aberta será a bolsa americana e o Bitcoin deve acompanhar as oscilações de acordo com o que acontecer na SP500. E finalizando com vocês, é válido também lembrar que amanhã, sexta-feira, temos a continuação da temporada de balanços de primeiro trimestre das grandes empresas norte-americanas. Isso também pode trazer oscilação aos mercados. Muito provavelmente, em breve, devo gravar o vídeo exclusivo ao clube de membros, ou hoje ou amanhã. Esse vídeo deve ir ao ar ou no sábado ou na sexta-feira, e nele estarei falando um pouquinho sobre as atualizações referentes ao nosso mercado de opções com criptoativos, como andam as nossas operações, quais serão as próximas que eu estarei estudando realizar, e claro, esse conteúdo será dedicado e exclusivo ao nosso clube de membros. Se você ainda não é um membro, link na descrição para que você possa se tornar agora mesmo e ter acesso a todas essas informações. Vou ficando por aqui, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou das informações, novamente, deixa aquele like, se possível um comentário, e eu vejo você numa próxima.